Show Me the Data, um podcast oferecido pela comunidade DS. Olá, ouvintes. Meu nome é Meigron, mas podem me chamar de Meigron. E eu acredito que ciência de dados é muito grande. Acho que Data Science é bem mais curto. Boa noite, galera. Meu nome é Raine Oliveira, mas pode me chamar de Rai. E eu queria dizer que dados nulos não é a mesma coisa do que zero. Olá, meu nome é Almir. E se os dados são o novo petróleo, nós teremos um carro elétrico dos dados? Muito bom. Pessoal, sejam muito Ok. bem-vindos. Muito bem-vindas ao nosso novo episódio aqui do Show Me the Data, oferecido pela comunidade DS, onde o Almir, a Rai e eu vai trazer discussões aqui relevantes sobre o mundo de dados, através de especialistas, né, e pessoas também como a gente que está começando na área. Então, esse é o nosso quadro Show Me Sua Visão, e a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino de dados nos cursos superiores e também dados para empreendedorismo, né? E o nosso convidado de hoje é o professor Apóstolos Antonopoulos. E já ele vai se apresentar aí melhor, mas antes que ele se apresentasse, seguindo o nosso padrão aqui, a gente tem 3 perguntas para o professor. Professor, 3 perguntas para você. Primeiro, coxinha, come pela ponta ou pela base? Segunda, você prefere Python ou R? E terceiro biscoito ou bolacha? Pode responder já? Pode responder, Você. professor. Agora a gente vai Coxinha. definir de quem o senhor é mais amigo. Tá bom. Coxinha se come sempre de cima, se pega embaixo e começa por cima, até Certo. chegar no finalzinho. A próxima pergunta que você falou, além da coxinha, é Python ou R? Python R. Python, eu gosto mais pela Ó. flexibilidade e que dá para fazer mais coisas do que R, né? R a gente está meio Sim. restrito apenas aos modelos estatísticos e tal, e aos modelos de dados, mas não, acho que Python tem muito mais flexibilidade, consome mais rápido APIs, dá para fazer um monte de coisa, né? Aham. É bacana. Me gusta Python. E a É a terceira última- pergunta é biscoito ou bolacha? Biscoito, né? Claro, comer um biscoito é a coisa mais gostosa. Mas biscoito de polvilho, não confunda bolacha de água e sal. Né? Olha aí, polêmico, hein? Essa é polêmica, hein? Essa foi polêmica. Muito legal, professor. Escapou Mas em eu cima da prefiro hora. biscoito de polvilho a bolacha de água e sal. Tá anotado aí. Então, gente, esse é o professor Apóstolos, ele vai se apresentar, a gente vai chamar ele de AP aqui agora, porque Sim. primeiro que foi, acho que como eu o conheci, foi como AP, o AP é um amigo pessoal, a gente já se conhece aí há bastante tempo. E, professor, se apresente, por favor. Vamos lá, gente. Boa noite, obrigado à audiência, obrigado pelo convite, obrigado à galera aí da ciência de dados, o Data Science, como eles gostam, mais curtinho. Eu também, por isso que o pessoal me chama de AP, né? Porque Total. Apóstolos Antonopoulos, que é a pronúncia correta, né? Até o cara terminar de chamar, já acabou a aula, o dia, a entrevista e tudo. Então, a AP resolve o problema e todo mundo me chama de AP, os amigos, família, o pessoal do trabalho, os meus coordenadores. Só os inimigos que me chamam de FDP, mas essa é outra história. Muito bom, professor. Vai lá. Pode mandar Fala bala. um pouco gente, se vocês sobre quiserem. você. Beleza, Se apresenta, então tá. professor. Aham. Vou me apresentar. Eu estou na área de tecnologia da informação profissionalmente desde 1993, onde eu abro o meu primeiro business focado em treinamento e consultoria na área de tecnologia da informação. É claro que antigamente não existiam os programas que existem hoje. A gente trabalhava com MS-DOS, trabalhava com DBase, com Lotus 123, planilhas 4 Pro, e é ali que eu já tive o meu primeiro contato com os dados. Depois, com a evolução dos sistemas gráficos, né, o Windows 3.1, né, o surgimento do Excel, do Access, né, e já das plataformas de interface gráfica mais apurada, a gente começa a desenvolver e começa, então, a prestar consultoria na área de banco de dados. Então, eu já comecei a desenvolver sistemas, né, alguns colegas faziam em Clipper, eu já gostava mais do DBase, né, e aí começava aquelas guerras por tecnologia. Né? Eu sempre fui muito aficionado por tecnologia, não só na parte de dados, mas também na parte de infraestrutura, até porque quem tinha que dar manutenção nos computadores era eu, na época, 93, 94, 95, era muito escasso a ideia de profissional.
E como eu tinha um ambiente com 6 computadores rodando para os alunos, né, e mais os meus para administrativo e tal, quem tinha que fazer manutenção, instalação do sistema, configuração de tudo, era eu. Inclusive, eu trabalhei uma época também com desktop publisher, fazer design. Então, eu aprendi muita coisa. Então, eu vi muita coisa. Eu ensinei pessoal de gráfica, mexia com PageMaker, Quarker Express, que eram programas de editoração. Em paralelo com essa parte de planilha, de dados e tudo mais. E os meus alunos, na época, muitos deles eram donos de pequenas empresas, eram microempreendedores. Então, tinha empresas de diversos segmentos, tinha, por exemplo, até hoje tem empresas que estão aí funcionando, né, que demonstram uma certa qualidade de administração e de recursos de sistema que eles adotaram, que é a empresa de extintor, empresa que fabricava imóveis, agências de automóveis, eu fiz de tudo. Eu fiz sisteminha de banco de dados para um monte de áreas de negócio aí, principalmente para as pequenas e microempresas, né? E de 2010 para frente, na verdade, 2012 para frente, eu ingresso justamente para dar curso na área acadêmica. Então, eu vou para o ensino técnico, no Senac, especificamente, e lá eu começo a ministrar aquele conhecimento que eu já tinha adquirido ao longo do tempo. E quando eu entro no Senac, eu já tinha também uma pós-graduação em BI, né? Então, para quem não sabe, eu sou graduado em tecnologia de banco de dados Oracle, e fiz BI, né, especialista em Business Intelligence, com foco em mineração de dados, né, que na época, como a conversa anterior que nós estávamos tendo aqui com o pessoal, é que na época não tinha o nome ciência de dados, né? Então, a mineração de dados apresentava já as técnicas, né, de usar o KDD, o Knowledge Discovery from Databases. Então, eu já tinha todo esse know-how. E o que aconteceu para eu migrar para a área acadêmica foi justamente porque eu não conseguia passar esse conhecimento para o empreendedor, né? Porque o empreendedor só queria que eu solucionasse o problema imediato. Então, ele trazia um problema, eu resolvi o problema, mas eu falava, puxa, mas agora eu quero explicar, por exemplo, né, as entidades, né, a qualidade de dados, né, como é que a gente coloca uma restrição para não acontecer que o dado seja alterado, enfim. Então, isso eu não podia falar lá, o meu cliente também não estava nem interessado. Então, é por isso que eu tento ir para o meio acadêmico, né, e eu ingresso em 2012 no meio acadêmico, e de lá para cá eu tenho dado aulas hoje em universidades, em algumas universidades privadas aqui de São Paulo, né? E hoje eu produzo conteúdo para algumas das instituições como Anima, Grupo Laureate, né? Fui convidado agora a fazer um material para o Senac de pós-graduação e por aí vai. Então a gente está sempre agora com um pezinho mais no meio acadêmico, né? Fiz o meu mestrado também, né? Na área de administração, para me dar uma visão mais de business, mais de inovação, negócios inovadores, que era a linha de pesquisa a qual o meu mestrado foi relacionado, tá? E eu venho galgando experiência profissional com a parte teórica acadêmica e fazendo uma fusão disso tudo. E também sou criador de conteúdo, tenho um canal aí, o Dicanal, que a gente está criando, tem um site, inclusive, que a gente faz a prestação de serviço. Então, hoje, o Dicanal seria o meu business principal no sentido do meu próprio negócio, né? Sim. Que fornece serviços educacionais e digitais, tá? Então, quem precisar aí de projetos, cursos e tal, pode contatar a gente, estamos aí. Já fiz eu preciso fazer uma declaração aqui, é que eu acho que o AP perdeu um grande timing em não chamar o canal dele de Eu Não Estou Falando Grego. Eu não estou falando grego. Até porque, para quem não sabe, o AP é grego. Sim, com esse nome, Apóstolos Antonopoulos, né? Então, imagina. Legal. Uma boa, era uma boa. Legal. E gente, aí, a gente eu tô vai... aberto a qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, dúvidas, curiosidades que vocês tiverem. Aquilo que eu não souber, eu falo que eu não sei, tá? E o resto a gente Perfeito, professor. Não, só lembrando a galera que está ouvindo a gente, também está assistindo, que eu vou deixar os links aqui dos contatos do professor, do trabalho dele e tudo mais, para vocês acompanharem, tá bom? Então, pode ficar tranquilo aí. Obrigado. Quer começar a pergunta, Almir? Vai lá, Rai. Bom, professor, AP, né? Que fica melhor, mais curtinho. AP não é FDP, né? Lembrando, cara. Você já falou um pouco da motivação de se tornar professor, que é para passar esse conhecimento, ensinar mais. Mas, assim, você dá aula há algum tempo, né? Desde 2012. E você percebe alguma mudança nas gerações... Não gerações, né? Que eu acho que é um período um pouco mais
conciso, mas você percebe alguma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento dos novos alunos, uma mudança não sei, de percepção, de agilidade, assim, com esses novos alunos que estão vindo, mais antenados, mais ligados em YouTube, TV? TV nem muito, né? Falei TV, mas TV tá ficando para trás já. TV, eu mesmo não assisto TV há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo. Tipo, coisa de 20 anos que eu não assisto TV, por aí. Já, naquela época eu já não assisti mais TV. A sua pergunta é pertinente, é muito boa. Não sei se alguém quer complementar a questão, se alguém tem alguma dúvida em relação a isso, né? Eu não sei se aqui é mais para a gente falar sobre fato ou opinião, né? Mas eu costumo dar as minhas opiniões embasadas em fatos. Então, assim, a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês é a vivência em sala de aula. Eu dei várias disciplinas de banco de dados, desde o que eles chamam de banco de dados 1, que é a parte de modelagem e projeto de banco de dados até implementação, e banco de dados 2, que é a parte de programação e banco de dados, né? Que é justamente quando você já vai desenvolver alguma coisa, você precisa extrair alguns dados através de procedure, storage procedure, através de triggers, e por aí vai. O que eu percebo? Se eu fosse comparar o meu aluno, os meus primeiros alunos de 2012 com os alunos de 2020, que até o momento que eu estava nas universidades privadas, eu percebo uma dificuldade maior para o aluno mais atual. Eu não sei se por conta da enxurrada de dados, talvez sim, e aí eu vou te explicar o porquê que eu acredito nisso. Porque eu, por exemplo, explicava um tema, vamos pegar aqui o comando select, que é comum para vocês que é da área de ciência de dados. Você fazer um select na base para extrair uma query lá, fazer uma junção join, para juntar duas ou mais tabelas, para extrair um conjunto de dados, para poder depois fazer uma análise. Perfeito. Eu tenho um roteiro que tem um passo a passo e tem um exemplo como eu monto isso de forma escrita. Eu pego um modelo de dados e eu mostro como montar um join passo a passo, simplesmente fazendo algumas tarefas como se fosse uma receita de bolo, por exemplo. Certo. E, por incrível que pareça, tinha aluno que assistia aula de YouTube, e assistia vídeo aula do YouTube e ficava mais confuso. Então, eu não entendo se isso era por conta de uma insegurança, então, assim, por conta de uma enxurrada de dados que se tem. Eu fico inseguro, eu não sei quem está falando certo, quem está falando errado. Sim. O professor está ali, mas eu tenho acesso ao YouTube, eu tenho acesso ao Google, outras coisas, e muitas vezes eu era confrontado, falava, professor, mas o cara não fez dessa maneira, né? Ele fez dessa outra. Eu falei, pois é, porque você não é da minha época. Se você fosse, você saberia que existe Neston, que dá para fazer de 1001 maneiras. Sim. Então, a mesma coisa vale aqui, dá para fazer de diferentes maneiras, mas eu escolhi a que eu acho que é mais interessante para você entender o conceito, que é aí que está um ponto que eu classificar para vocês pegarem um ponto de atenção até para compartilhar isso com os colegas de vocês. Conceito é mais importante que ferramenta. E eu vejo muito aluno preso em ferramenta. Então, tipo, o cara não estava tentando entender o meu join e o meu select, ele estava tentando entender o SQL Server, o MySQL, o Postgre, ele estava tentando entender a ferramenta, entendeu? Sim. Então, ele não, era esse o problema, ele não queria entender o conceito da junção, do join, do inner join, de um modo geral. Então, esse imediatismo, essa pressa, eu acho que ele é mais natural com esse aluno de hoje, esse aluno mais novo. O aluno mais velho, que tem um pouco mais de maturidade, ele já é mais pé no chão. Eu acho que ele lê mais, ele presta mais atenção, ele faz mais o teste de verificação, né? Naquele testa, vê, errou, aprende, sabe? De botar em prática. O aluno mais novo, não. Ele quer primeiro, assim, ele quer ver 300 fontes diferentes para depois começar a mexer. Entendeu? Então, assim, essa é uma percepção minha dessa sala de aula, tá? Quanto educador, quanto alguém que esteve ali na frente, né? Agora, existem pesquisas que embasam isso? Não sei. Certo. Não, legal, professor. Eu queria emendar essa resposta sua também com a pergunta da Rai e perguntar para você como que isso reflete depois, por exemplo, para esse aluno procurar um emprego, assim. Você tem aquele aluno que procura mais entender o conceito e aí ele sabe que ele pode usar o mesmo conceito em diferentes ferramentas, que na verdade a ferramenta ela é um reflexo do conceito de diferentes formas, né? Ferramenta é uma extensão do nosso trabalho, né? Facilita o nosso trabalho. E a diferença desse aluno que procura entender os conceitos e os problemas relacionados do aluno que decora um monte de ferramentas, assim.
Se eu puder explicar um pouquinho a percepção das dificuldades que cada um vai ter na hora de ir para o mercado e, por outro lado, o que o mercado está esperando? Se é um aluno que sabe um monte de ferramentas ou se é aquele que sabe poucas e conceitualmente domina? Exato. Aí nós temos dois problemas. Então, o primeiro problema que você levanta, eu tenho até exemplo real disso acontecendo com alunos meus. Então, eu tinha um aluno mais maduro, que tinha família constituída, né? Então, assim, ele tinha uma menina de 2, 3 anos de idade. Sim. Né? E ele é o cara que trabalhava, estava na área de análise e desenvolvimento de sistemas, mas era um cara mais maduro, né? Uma pessoa mais madura. Então, Sim. esse cara, ele começou a entender a aula e aplicar a aula e entender os conceitos, e estudar os conceitos e bater boca, porque isso que é legal do aluno que está preocupado em entender o conceito. Ele bate boca contigo, ele discute com você, né? Porque ele tenta realmente compreender como aquilo pode ser utilizado para resolver problemas. Esse é o ponto. Perfeito. Esse aluno de análise e desenvolvimento de sistemas, ele fez um teste de banco de dados numa empresa que o teste era basicamente fazer a resolução de um cenário, desde a modelagem até a implementação, e colocar mais alguns pitaquinhos que ele tivesse, né? Então, algumas coisas que ele conhecesse. Mostrar domínio do conhecimento daquele assunto. Perfeito. Pois, acreditem, após o teste ele foi convidado a trabalhar na área de BI. Nem na área de análise ele foi. Caramba, que legal. Pois é, porque ele dominava os conceitos. E na hora que ele montou o join, que ele montou um left join para fazer uma extração de dados, para fazer o cara falou, mas nem os caras que vêm para BI sabem fazer isso. Né? Aí o cara fez, aí ele falou, você não quer trabalhar na área de BI? Ele falou, claro que eu quero. Né? E aí ele foi para a área de BI, não para a área de análise de sistemas. Só para você ver como é que é interessante isso. Que legal, né? professor. E do outro lado, se você tem alunos com ferramentas, eu tenho, de novo, vários testemunhos de alunos que, principalmente a hora de intervalo, pós-aula ou pré-aula, chegavam para mim e falavam assim, professor, eu tirei a certificação tal, mas eu não consigo arrumar um emprego. Sim. Então você fala, poxa, peraí, mas você tem a certificação Tem certificação disso, certificação daquilo, da ferramenta A, B, C, D, mas eu não consigo arrumar emprego. Eu falei, então o seu problema é conceito, porque você não está conseguindo resolver o problema que o contratante está colocando para você, entende? Sim. Então você manja pra caramba da ferramenta, mas se você não conseguir resolver o problema, você é simplesmente um salário a mais que ele está pagando. Exato. Então eu sempre tinha esse tipo de conversa, era muito recorrente com os meus alunos, né? Que você tem que ser pago para resolver problemas. Ferramenta, você se adapta ao contexto. Então você pode ir numa empresa que usa Python e a outra usa R. Você vai ter que se adaptar, velho. Desculpa, mas é o que você tem ali. Assim, tipo, manjo um pouco de Python, vai ter que estudar mais Python. Aí não manjo nada de R, vai ter que estudar R. Mas os conceitos estão na sua cabeça, você entende como resolver. Se tiver a base lá, eu quero te mostrar como faz a funçãozinha, você consegue aplicar? Consigo. Então, um abraço. Então, a ferramenta é uma semana para você se adaptar. Entendeu? Depois você está um Google de distância, se você entende o conceito. É verdade. Então, você dá uma googada, você vê lá, eu fazia isso aqui em Python, fazia assim, mas como é que faz lá em R? Aí procura lá, beleza, faz aqui. Tá? Então, assim, isso é natural. Stack Overflow. É isso. Né? A mesma coisa quem programa. O cara fala assim, eu programa em Java. Beleza. Aí muda a plataforma, agora você vai para .NET. Ih, ferrou. Não, cara, desculpa. É questão de você sentar e ver a sintaxe lá que tá colocada e um abraço. Você adapta ela e acabou. Põe. Quer dizer, toda a linguagem, toda a estrutura, toda a ferramenta, ela tem outputs, inputs e outputs, quer dizer, você tem que estar da entrada e da saída. O que vai mudar é isso. Mas perfeito. O caldo, o processamento, a resolução do problema vai depender de você. Aí que entra o seu conhecimento. Aí é que vem o tempero, né? Pro arroz. Verdade, professor. Eu costumo falar para o pessoal lá da comunidade que se você souber 4 coisas, você programa em qualquer linguagem, que é o if, for, variável e estrutura de dados. Sobre essas 4 coisas, você programa em qualquer linguagem, né? É igual a elétrica, né? Eu sou formado em engenharia elétrica e a gente só tem luz aqui em casa porque a gente tem 3 elementos, né? Resistência, corrente e tensão. Só, né? E você combina as coisas e tem tudo isso aqui, né? Total. Sim, eu só vou complementar a tua resposta, tá? Então, porque quando a gente fala, principalmente em linguagem de programação, a gente tem essa coisa da orientação ao objeto, né? Sim. Que é poder reutilizar código e tudo mais.
o conceito de orientação a objeto é mais importante do que a linguagem orientada a objeto, porque todas as linguagens hoje, atualmente, implementam o conceito de orientação a objeto. Então, você não conhecer o conceito não adianta nada, ainda assim você saber fazer o if e o for e tal, porque o conceito está fora da sua perspectiva. Então, você é um codificador. Você consegue copiar código, montar código, beleza. Mas na hora de resolver o problema, de criar o algoritmo, de ver a lógica, eu acho que o mais importante para você aprender a programar em qualquer linguagem é você entender a lógica, entender o fluxo. Sim. O Almir já colocou ali, né? É só usar o POG, Programação Orientada a Gambiarra. Exato. Mas faz bem o POG quem manja, por exemplo, o fluxograma. Por quê? Porque uma estrutura de decisão, não interessa se é chamada de if, se é chamada de se, ela é uma estrutura de decisão. Ele sabe que ali ele pode ir para um não ou para um sim, e que ali pode cascatear para uma outra estrutura de decisão. Sim. E aí você pode colocar isso dentro de um switch, case, enfim. Aí dá para fazer uma série de coisas, mas até aí a estrutura do raciocínio ela é mais importante ainda do que a própria da própria sintaxe da própria linguagem. Com certeza, professor. Então, eu acho que em ciência de dados, né, principalmente do que a gente fala hoje em ciência de dados dessa mais moderna, né, que aplica modelos de aprendizado de máquina, é exatamente isso, porque esses conceitos não brotaram hoje. Né? Eles estão aí, ó. Muito tempo. Né? Se a gente pegar lá Herbert Simon falando de inteligência artificial na década de 60, velho, o cara tá publicando coisa, pois é. Exato. Então assim, fica difícil, né? Legal, aí você professor. quer aplicar a ferramenta, não quer gerar resultado. Professor, eu queria, antes de... Ô, Mir, deixa eu só complementar uma pergunta do professor, mas eu quero contar uma história antes sobre orientação a objeto, que eu acho muito legal essa história. Ela é verídica, tá? Aqui lá no jornal Hoje, da Globo, lá, que passa à tarde, né? Geralmente, ele não sei se acontece ainda hoje, mas eles chamam os especialistas, né? Não, então vai falar o especialista aqui em segurança pública, especialista, né? E aí, há um tempo atrás, eles trouxeram um especialista de TI. E aí a repórter, né, obviamente não conhece de TI, perguntou para o especialista, falou assim, não, senhor especialista, a gente ouve-se muito falar que profissionais que sabem orientação a objeto têm salários maiores, né? Você poderia explicar o que é orientação a objeto? Aí o especialista explicou assim, claro, orientação a objeto é o seguinte, no passado, os programadores eles tinham que escrever o código. E aí você escrevia o código e você apertava um botão para ele executar. Hoje tem um novo conceito que é a orientação ao objeto, que você faz a programação, só que agora você arrasta bloquinhos e você conecta esses objetos para fazer a programação. Então isso é orientação ao objeto, é você arrastar os bloquinhos e conectar um no outro. O cara falou em rede nacional, às 1h30 da tarde. E esse vídeo é muito engraçado. O especialista em TI. É muito engraçado. Eu dou sempre risada quando eu vejo. Aliás, jornal, né? O jornal não tem aquela base de dar uma filtrada, né? Esses dias eu vi também uma entrevista lá, uma reportagem falando sobre o mercado de trabalho de TI, que programação estava em alta, e que uma das linguagens que estava em alta era Java e tal, né? E mostrou um menino que estava lá e falou, tá aqui fulano, que eu não lembro o nome, né? Que programa em Java e tal, né? E é uma das linguagens aí que mais paga bem e tal. E aí, o menino assim, no teclado e tal, prompt de comando é show, né? Pra quem não entende nada, acho que ele tá fazendo muito. Tela preta, aí, né? O que fizeram? Pegaram aquela reportagem, deram um zoom na tela do menino que estava deixando no prompt. Cara, que vejame. Ele estava tentando entrar no Java, e ele colocava lá e dizia que o Java não estava instalado, cara. Era uma coisa assim muito... Nossa Senhora. Então, aí virou um meme geral, né? Assim. A vantagem desse nosso programa é que só vai o áudio no ar, porque conforme o Meigaron estava falando aqui, né, da reportagem do especialista, vocês não viram a minha cara, né, porque assim, mano do céu, né, quer dizer, ele confundiu o conceito RAD, que é Rapid Application Development, que é a ideia de componentes, com orientação a objeto, que não tem absolutamente nada a ver. Então, simplesmente assim, ela está implícita ao RAD, mas não tem nada a ver com isso de arrastar componente. Tem a ver com classe, tem a ver com atributo, tem a ver com polimorfismo, tem a ver com, de novo, conceitos importantes que se deve dominar para poder aplicar na ferramenta que você vai usar, seja ela gráfica de arrastar componente ou não.
Perfeito, professor. Bom, a gente já está falando de TV aí, né? Já falamos de YouTube, Google, Stack Overflow. A minha pergunta é, o EAD é o futuro? Isso falando do ponto de vista, dos dois pontos de vista, né? Da questão de levar ensino para quem está distante, não tem acesso, isso é incrível, ok? Mas de um outro ponto, de as universidades, instituições em si, né, irem para o EAD como uma forma de cortar custos, né? Tirar o professor da sala de aula, ter menos gente envolvida no processo, tal, aparentemente. Então, a minha dúvida é, o EAD é o futuro, né? E a segunda pergunta é, já baseado, engatado nessa daqui, o ensino tradicional, presencial, ele vai morrer por conta dessa diminuição de custos e tudo mais? Até porque eu já vou dizer que presencial, para mim, é uma coisa muito importante. Você poder estar olhando para o professor, perguntar, contestar, é incrível. Sim. Depois, a próxima pergunta é da Rayane, né? Não pode deixar, porque ela queria perguntar lá e o Almir atravessou, que eu vi aqui. Mas, de qualquer forma... Não, mas sem problema. Depois você pergunta, Rayane, fica tranquilo, pode eu deixar. Estou monitorando aqui. É hábito de professor isso, ficar monitorando os alunos, que atrapalha muito, né? O Meiga não tá ligado como é que funciona. Quer que chama de Diego? Acho que é mais fácil, né? Pode ser, professor. Eu chamo de Diego. Fechou. Relaxa, vai todo mundo estranhar. Quem é Diego? Verdade. Quem é Diego? Então, vamos colocar aqui, AKI Diego, né? Então, já sabe quem é. Bom, essa pergunta que o Almir fez, ela é uma pergunta que mexe comigo há um tempo. Até porque, Almir, enquanto eu trabalhava, eu passei por esse tipo de coisa, do MEC autorizar 20% das aulas em AD, 40% das aulas em AD, e a ponto do pessoal colocar, por exemplo, né, matemática em AD. Tu tira matemática com presencial, põe em AD. Tá aí. Eu faço superior em matemática EAD, hein? Então calma, eu vou chegar lá. Então. Português, vamos tirar aí assim, põe o português em EAD, só que não ensina o aluno a ler e interpretar texto. Aí o cara vai ter que ler e interpretar texto do EAD, ou seja, vai dar ruim, né? Total. Então, assim, eu sou muito crítico ao EAD, e respondendo a sua primeira pergunta, o EAD é o futuro? Sim e não. Sim, se nós dermos para ele uma nova abordagem. Não da forma como é hoje, de gerar apenas conteúdo, um testezinho Zé Ruela, e de uma discussão em grupo, que eles colocam lá um assunto, um tópico em grupo, você discute, apresenta a coisa, faz um projeto integrador que sei lá para que serve exatamente, às vezes já está até norteado, nem é uma coisa sua que você pensou, é uma coisa que já está dentro do escopo deles, com todo o controle, tudo controlado, que não é o cenário que você vai encontrar na vida real. E aí você ganha o diploma. Né? Se você é um cara muito responsável, muito disciplinado, muito CDF, e você extrapola o teu EAD, né? E você tem uma comunidade para conversar, como vocês estão fazendo aqui, e para trocar figurinha, e para trocar dica, e pegar alguém que tem um pouco mais de experiência e passar para quem tem menos, e fazer essa troca, fantástico. O cara vai bem com o EAD. Se só tiver o EAD da forma como não serve para nada. Eu garanto para você, não serve para nada. Até porque, assim, eu já fiz pós em EAD, alguns cursos de extensão em EAD, só tirava 10, porque não precisava nem estudar, entendeu? Principalmente se é um assunto que você às vezes já tem conhecimento. Cara, na boa, assim, isso não é formar profissional. Então, a formação é mais do que isso. A formação não é apresentar conteúdo, apresentar um livro-texto, apresentar meia dúzia de vídeo, porque isso tudo está na internet. Claro. Tudo. Sim. Entendeu? Isso tudo está na internet. Então, você precisaria do quê? Só da grade curricular. Então, você entra lá no curso, localiza a grade curricular e vai estudar por conta. Claro, você vai ter mais trabalho de garimpar os materiais, mas você vai poder ser mais crítico, vai poder ver, por exemplo, se aquele material tem mais qualidade que aquele outro. Vai dar mais trabalho, mas a sua formação será melhor. Então, assim, estratégias e ferramentas e tecnologias para EAD, nós temos para fazer um EAD decente, um EAD de verdade, entendeu? Um ensino à distância. Tá? Mas tem que ter essa interação, tem que ter essa troca. Não pode ser alguma coisa só que você recebe conteúdo. É vídeo, é conteúdo, é material, é PDF, é tópico, é post, é não sei o quê. Cara, na boa, isso não funciona desse jeito. Tanto não funciona que se a gente pegar
os números de profissionais formados nas universidades e pegar as vagas de mercado, você vai ver que as vagas de mercado nunca preenchem. Com certeza, professor. Aí você começa a se questionar. Você fala, pô, peraí, tem curso disso, tem curso daqui, tem aquilo, mas tem sempre vaga. Aí aparece um monte de outras instituições dizendo, ó, eu vou ensinar programação de verdade para você. Vem aqui, agora você fica vai. um ano comigo. Agora você fica um ano comigo. E o cara sai de lá top. Por quê? Porque ele vai lá, ele vai ter uma comunidade, ele vai ter com quem falar, ele vai ter com quem chorar as pitangas, ele vai bater cabeça, os problemas são de mundo real. É como se fosse no trabalho. Até porque tem muita empresa hoje investindo nisso. O próprio Santander Becas, que paga uma bola para selecionar os melhores para fazer um curso de graça para depois ele absorver essa galera. Tá aí o melhor exemplo de que os cursos, não só EAD, mas também os presenciais, não funcionam muito bem. Eles têm algum gap aí que a gente não consegue saber. A gente consegue saber quais são os gaps. Né? Agora, será que existe vontade para mudar isso? Será que existe a real preocupação em formar grandes profissionais? Então, essa é uma dúvida que eu tenho. E ó, que eu já trabalhei em algumas instituições aí. E o que eu posso dizer para você, vai muito dos professores, não vai da instituição. A instituição é só marketing, velho. Na boa, mano. Com certeza. É muito marketing. Vende aquele negócio aqui, não sei o quê, que você vai, é mais procurado do mercado. Papagaiada, velho. Eu já vi nego sair de ciência da computação sem saber fazer o IF. Se marcar, nem no Excel o cara sabe mexer direito. Então, como é que esse cara se formou, velho? Né? E sai com o diploma lá, né, professor? O diploma tá lá, né? E aí ele vai depois falar, não, tem certificado, tem diploma. Então agora eu vou pegar, talvez, né, uma outra pergunta que possa surgir aqui, que eu vou mostrar para vocês o que acontece. Por que o mercado pede experiência para estagiário? Boa pergunta. Boa pergunta. A pergunta é simples, porque eu, enquanto empreendedor, eu não quero ficar ensinando o cara de novo. Se ele está na faculdade, ele já saber, mano. Ponto. Só que ele não sabe. Então, se eu pegar um cara que tem experiência, quer dizer que ele já trabalhou com aquilo. Quer dizer que ele já apanhou, já trocou ideia com a comunidade, ele já se vira, eu não preciso ensinar para ele. Exato. Entendeu? Mas ele está cursando ainda, ele está lá fazendo... Mas isso não vale, eu quero experiência, porque isso para mim é nada. Porque eu sei que numa universidade presencial, por exemplo, que dia é hoje? Quarta-feira? A essa hora, quarta-feira, o bar está mais cheio que a sala de aula. Ponto. Exatamente. Hashtag pronto, falei. E aí? Exatamente, professor. Acabou, velho. E tem... Desculpa, professor. Pode falar. Não, mas só complementando, a experiência não necessariamente é um trabalho prévio, né? Mas é você ter aquela vivência dentro de um ambiente, né? Então, por exemplo, você trabalhar em projetos, você conversar com as pessoas, você enfrentar problemas próximos dos reais, isso é experiência, né? Às vezes as pessoas, elas têm... Eu dizia isso para os meus alunos. Pois é. As pessoas às vezes se apegam, né? Do tipo, a experiência é profissional, tem que ter trabalhado. Mas o estagiário tá para aprender. Só que a pessoa às vezes acha que a empresa é escola, né? Então a pessoa é estagiária e ela joga nas costas do empreendedor, que o empreendedor tem que ensinar ela no estágio, mas não é assim. O empreendedor, ele assume que a pessoa já saiba, né? E lá ela vai desenvolver outras competências. A base, né? Pelo menos os conceitos. Exato. Os conceitos, pelo menos os conceitos. Porque o que acontece? Esse júnior vai trabalhar com pleno ou com sênior, que tá até aqui, ó, de trampo. Se o cara ficar parando para falar o trivial, o arroz com feijão, já era. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu falava isso direto, professor, mas como é que eu vou arrumar emprego sem experiência? Eu falei, então tá, você não tem um projeto integrado aí que te deram? Pega esse projeto integrado e faz ele acontecer de verdade. Sim. Põe ele para rodar. Faz ele acontecer. Portfólio. Entendeu? Eu falei, então pega qualquer coisa. Seu tio está precisando de uma solução em TI, em análise de dados, para tomar decisão lá se ele vende a loja ou não vende a loja. Monta um projeto decente, mas com base naquilo que você estudou, naquilo que você está estudando, né? E faz a coisa acontecer. Só que, assim, eu não sei se isso é cultural, se é comportamental. Vocês teriam que trazer algum psicólogo aqui, algum mais focado nessa área social, de sociologia, para entender isso. Porque, assim, o cara entra na faculdade, paga mensalidade, tem custo com transporte, tem custo com alimentação, tem custo com vestuário, tem custo com uma série de coisas. Não aprende nada, tem o custo da conta do bar,
Sim. depois que ele tem que pagar. Ainda assim, ele sai de lá sem saber muita coisa, aí ele vai fazer um curso para aprender, para poder trabalhar. Quer dizer, ele está pagando 2 vezes, velho. Tá. Qual é a lógica disso? Me Exatamente. explique. Não faz o menor sentido. E às vezes você pega um cara sem formação, e a área de desenvolvimento tem muito disso, tá? Eu não sei como é em Data Science, mas área de desenvolvimento, tecnologia de redes, eu já vi muito cara que não era nem graduado, velho. Mas o cara faz chover, sabe? É o cara que resolve o problema. Então, esses caras não têm medo, esses caras não precisam de emprego, eles criam um emprego. Eles vendem o conhecimento deles, entendeu? Esse é o ponto. Então, a mensagem que eu deixo para quem está nos ouvindo hoje é: pense menos em diploma e pense mais em aprender, de verdade, para poder gerar valor em você. E esse valor você poder comercializar. Se não, amigo, não rola. Porque aí tem o somebody love, né? Então o cara tira certificação, tira certificado, faz pós-graduação, faz isso, faz aquilo, né? E vai defender a terra plana, mas tudo bem. Aí o cara pega tudo isso e vai para o mercado. Vai para o mercado. Você acha que o empregador entra nessa hoje? Jamais. Ele não entra mais nessa. Ele não entra mais nessa. É por isso que tem, depois da seleção por currículo, tem, primeiro, dinâmica, para ver como o cara se comporta em público, né? Então põe o cara no meio da galera lá e fala: vamos ver se esse cara tem espírito de liderança, de colaboração, trabalho em equipe que ele pôs aqui no currículo. Vamos ver. Vamos ver a demonstração na prática aqui do conhecimento dele, do o cara currículo. Põe, né? Facilidade de comunicação, trabalho em equipe, não sei o quê, põe tudo lá no currículo. Aí o cara, tá bom, põe aí ele para ver. Aí beleza, aí consegue separar os que tem, os que não tem, tranquilo. Aí pega o quê? Teste de prova da área. O gestor vai lá e fala: ó, faz um treco aqui para mim. Ponto. Exato. Dá uns cases para você solucionar. Apresenta um case lá para você e você resolve. Por quê? Aí ele vai medir o quanto você sabe para resolver aquele problema e qual foi a sua perspectiva, qual foi a sua visão para resolver aquilo. Porque às vezes é mais importante do que o conhecimento da ferramenta. Exato, professor. Aí beleza, passado disso, você vai para entrevista com o cara, que é normalmente um sênior, é o gestor da área. O cara tá ali, vive aquela porcaria o dia inteiro, respira aquele ambiente o tempo inteiro. Ele te faz 3 perguntas. Se você não responder nenhuma, você já tá cortado. É verdade. Acabou. Então eu falo, isso aí é somebody love, é acreditar numa ilusão, entendeu? Então você quer fazer faculdade para quê, velho? Para sair diplomado? Não vai rolar. Não funciona. Não funciona. Ponto. Tá? A propósito, o negócio que eu tinha em 93, a minha graduação é em 2008, tá? Olha só. Pronto. Então eu sou a maior prova viva disso. Se você resolve o problema, teu diploma é que menos importa. Com certeza. Com certeza, professor. Vai lá, Rai. Vai lá. Vai, Rai. Só assim, para o pessoal que está ouvindo, isso não quer dizer que não é para não estudar, galera. É uma coisa Muito completamente diferente da outra. É estudar de verdade. Exato. Sim, senão o pessoal fala aqui, ó, tá mandando não estudar. Que não é isso. Eu vi isso muito, assim, durante essa minha mudança. Mas então, professor, você falou um pouco disso do professor fazer diferença na vida do aluno, assim, de professor querer mudar esse aluno. E como você acha, assim, no meio de tantas normas do MEC, que eu acompanhei, né, fazendo biologia, eu acompanhei essa mudança de ter 20% das aulas terem que ser EAD, depois 50%, e agora tá tudo EAD. Como você vê um professor fazendo a diferença na vida desse aluno? Assim, que ponto você acha que o professor muda essa percepção do aluno? Aí eu entro naquilo que o Almir falou da aula presencial, né? Eu acho que um grande profissional ou uma pessoa, um pesquisador, um cientista que realmente se debruçou sobre um assunto, que estudou, que conhece o tema e queira compartilhar isso com outras pessoas, esse é o verdadeiro professor, né? Não é só o título também, porque o cara dá aula em uma faculdade tem ele é professor. Não. Professor não é o cara que domina o assunto, conhece aquilo e quer ajudar os outros a conseguir a disseminar aquele conhecimento que ele já tem para favorecer não só a ele, mas a comunidade como um todo, né? Sim. Ele entende isso. O professor entende isso, né? Então eu vou até trocar o termo professor, que é uma coisa que está muito no conhecimento do cara que está tudo nele, né? E vou colocar o termo facilitador. Tranquilo para você? Então, assim, como um facilitador pode ajudar os alunos, de um modo geral,
atingirem seus objetivos, a fazer a diferença na vida dele. Como o Diego está fazendo aqui. Compartilhando, discutindo, trazendo gente diferente, que pensa diferente, que tem uma visão de mundo diferente, porque isso que ele está fazendo, essa troca, né, que deveria ter também no ensino presencial, né, e faria do ensino presencial muito mais rico, né, nesse sentido, tá? Faria com que nós criássemos, né, outras formas de aplicar os mesmos conceitos. Esse é o ponto. Entende? Então, assim, como é que a gente consegue transformar a vida do aluno? Primeiro, você mostrando que é possível, que através do estudo, através da dedicação, ele vai agregar valor e esse valor vai ser vendido e comercializado para quem interessa, que obviamente são as empresas, que ele pode vender isso para uma empresa enquanto empregado, mas ele também pode ser empreendedor dele e gerar essa solução enquanto um PJ ou abrir mesmo uma empresa. Tá? Esse é um ponto importante. Então, ele tem que entender que para gerar valor para as organizações, seja você um CLT, seja você um empreendedor, você tem que saber do assunto que você está falando. Sim. Ponto. Para você descobrir isso, você tem que ter estudo, pesquisa, desenvolvimento e trabalho em cima daquilo, que é a experiência prática, que é desenvolver o projeto que o Diego falou, tá? Nem que seja sem fins lucrativos para você aprender, porque a ideia está aí. Ninguém já nasce cientista de dados. Isso é uma construção. Então você vai ter que, primeiro, quais são as bases de conhecimento que eu preciso dominar? São essas aqui. Então vamos lá. Pum, consegui. Quais são as ferramentas hoje mais utilizadas nas empresas? São essas aqui. Vai lá, aprende também. Quais são as soft skills que eu tenho que desenvolver? Habilidade de comunicação, pensamento crítico, análise crítica, enfim. Vai lá, coloca na lista e vai desenvolvendo isso. Porque isso é para você. Isso não é para o MEC, não é para ninguém. Isso é para você. Beleza, tá? Então, o professor, ou melhor, o facilitador que tem essa visão, ele vai tentar passar isso para os alunos. Tá? Que já deu para perceber que o Diego, né, e a galera que o segue aqui já tem essa visão. Tá? Então, o Diego quer compartilhar, ele quer montar a aula, ele quer montar as bases, ele quer mostrar um pouco da experiência que ele teve, dos problemas que ele encontrou, né? E fazer disso um aprendizado coletivo. Então, é assim que vai se transformar a vida do aluno, desse jeito. Tá? Grade do MEC. Formas de ensino, as faculdades pagando cada vez menos, professores com doutorado, mestrado ganhando menos de R$30 a hora. Você imagina um negócio desse, né? Um cara que ralou pra caramba. Imagino. Então, o pessoal tem muito, assim, tem gente que paga menos, viu? Só pra você ter uma ideia. Então, quando você sucateia a mão de obra do professor, é realmente complicado você ter um professor dentro dessa estrutura que a gente está desenhando que esteja empenhado em mudar a vida do aluno, a não ser que ele não dependa economicamente disso. Sim. Que sempre foi o meu caso. Né? Então, eu não dependia economicamente daquilo. Então, podiam falar não, podia brigar com os coordenadores, bater de frente, de forma educada, nunca de forma ríspida. Sempre de forma polida, educada, mostrar meu ponto de vista e falar, não concordo, bons argumentos, não quero, né, professor? vou sair, não participo disso, e acabou, entendeu? Mas por quê? Né? Porque você tem outras formas de colher teu rendimento. Agora, eu vejo, por exemplo, num país como o nosso, em que investe pouco em pesquisa, e você pega um professor pesquisador, aquele cara que, sabe, ele estudou a vida inteira aquele assunto, ele conhece de cabo a rabo, ele tá doido para explicar aquilo, mas pesquisa não dá dinheiro no Brasil. Aí ele é obrigado a ir fazer o quê? A dar aula nessas instituições que pagam R$30 a hora. Ou ir embora. E tirando isso, o que ele vai fazer? Se ele vive de pesquisa e não tem pesquisa para fazer. Aí ele fica no mato sem cachorro, aí vai ser motorista de Uber. Aí lascou, né? Quer dizer, você perdeu um capital intelectual gigantesco. Que poderia fazer a mudança na vida de N pessoas por conta de um sistema contaminado que só pensa no lucro, só no dinheiro. Sim. E isso você investiu, né, professor? Às vezes a pessoa muitas vezes faz escola pública e o aluno público ele custa, né? Ele tem um custo que sai dos nossos impostos. Então você investe numa pessoa por, né, 4 anos de graduação, mais 2 de mestrado, mais 4 de doutorado, para depois você deixar ele ir para outro país, né? Então tá levando o teu investimento do país para outro país, gerar valor lá. Ou você não cria um ambiente para ele poder retribuir isso em forma de capital intelectual, né?
Sim, sim. Sim. Mas eu não precisa nem chegar nesse nível que você chegou, viu, Diego? Não precisa. Inclusive, eu tenho feito algumas lives com ex-alunos de graduação, Sim. que às vezes não fizeram nem a pós-graduação, e estão trabalhando no exterior. Ponto. Olha e não só. voltam mais. Em infraestrutura, em DevOps, né? Em desenvolvimento, em ciência de dados, enfim. Com Tá? Então, certeza. essa galera, às vezes, nem tem pós-graduação nem nada. E tem vídeo disso, eu conversando com o cara e perguntando, mas e graduação? Não, os caras não querem saber disso, os caras querem saber se você sabe fazer. Certificação, os caras olham de bons olhos, porque certificação realmente é complicado, né? Os caras perguntam coisas ali que o cara realmente, se o cara souber, o cara conhece pelo menos a ferramenta. Ele fala, ó, esse cara, pelo menos a ferramenta está testado aqui, que ele manja, né? Fora essas outras habilidades e projetos que ele desenvolveu, qualquer país você trabalha. Esse é o ponto. Você se tornar um profissional global, que possa ser aceito em qualquer lugar do planeta. Então, a audiência que nos ouve hoje, espectador que nos ouve hoje, presta atenção nisso. Você tem que se tornar um profissional global. De tanto que você tem valor para oferecer, esse valor extrapola a fronteira. Sim. Não interessa se você está no Brasil. Esse é o ponto. Né? Você tem que conseguir sair disso. Ah, mas é difícil, porque o nosso sistema é ruim, as nossas universidades são ruins, não se investe em pesquisa. Então, é verdade. Concordo com tudo isso. Concordo plenamente com isso. Só que você tem a internet, você tem comunidades como essa. Sim. Né? Que estão sendo criadas para discutir e se aprender muito sobre um determinado assunto. Né? Você tem N vídeos de YouTube com diferentes pessoas, jeitos, métodos, falando do mesmo assunto, às vezes. Né? Então, você tem uma pluralidade de conteúdo que uma universidade sozinha não teria. Não teria. Portanto, você não está no vazio, você não está no vácuo, você tem de onde tirar. O problema é que, às vezes, você se sente perdido porque você está sempre sozinho. Né? Esse é o dado. Então, você precisa se juntar com outras pessoas que têm essa vibe de querer se tornar um profissional global, que tem essa gana de querer virar alguém que tem valor, que agrega valor em si para poder externalizar isso para fora. Venham para a comunidade DS. Faz um merchan. É isso aí. Não, mas perfeito. Mas vocês têm que fazer isso mesmo. É assim, esse chamamento. Porque você tem que tirar o cara da zona de conforto e saber que você está num país que só tem dificuldade. Mas existem caminhos. Existem caminhos. E se você não quiser esses caminhos, quais são as outras possibilidades? Falando de dados agora. Então, tá bom. Quais são os outros dados que me mostram outro caminho? Quais são? Exato. Tem, né? Tem. Ponto. Tem. Então, meu amigo, arregaça a manga e faz o negócio acontecer. Ah, mas eu vou ter que fazer isso no final de semana? Vai. Com certeza vai. Vai ter que passar algumas noites? Vai. Vai também. Com certeza. Eu já resolvi, para resolver um problema uma vez no meu escritório, isso em 98. Eu comecei a trabalhar, era um problema de rede, que eu estava implementando uma rede com cabo coaxial conector T. Coisa... Gente, Novell NE2000, coisa antiga pra cacete. Só quem tiver da nossa idade para lá, que começar a rir sozinho no carro escutando esse podcast, eu já vou saber qual é a idade, né? Porque, bom... inclusive a Rayane, professor, ela é de 2000, então ela é millennial. Millennial, fez 21 anos agora. Então, quando você fala dessas tecnologias, ela nem era nascida. Então, eu vou fazer um comentário sobre millennials também daqui a pouco. Mas olha só, eu passei das 8 da manhã às 10 da manhã do outro dia para resolver um problema. Dá para entender isso? E teve um momento que eu estava tão cansado que eu deitei nas cadeiras do escritório. Assim, eu juntei as cadeirinhas assim e deitei para dormir, porque eu não estava aguentando mais. Mas esse é o ponto. Né? Você não tem que fazer isso todo dia. Você não vai fazer isso todo dia. Mas em alguns momentos você vai ter que ter esse sacrifício. Né? Então as pessoas têm que ter ideia de que pensar dói, colocar em prática dá trabalho, nada é fácil. Nada é fácil. Aprender ciência de dados, então, não é uma coisa trivial. Porque se fosse, estava lotado de ciência de dados. Entendeu? Exato. Então, assim, você tem que se dedicar à matemática, tudo aquilo que você odiava, né? Principalmente da quinta série em diante. Odeio matemática! Pois é, cara, olha só, que maravilha, né? Você tem ciência de dados, agora tome matemática. Né? Exato. Mas
Em relação aos millennials, eu tenho algumas colocações. Essa galera tem um potencial incrível, incrível, incrível. Eu já vi pessoas, às vezes, até mais novas do que a Rayane aqui, fazer coisas Mas que eu me não tenho 21 deixaram... anos, não. Mas menos até, mas... Tenho 26. Nossa, grande diferença. Nossa senhora. Agora sim. Agora Tá vai. bom. Se você tivesse Super 25, eu idosa. teria o dobro seu, né? Então, imagina. Beleza. Então, o que que acontece? Eu já vi essa galera realmente fazer coisas alucinantes, porque eles têm um potencial de visão ampla, assim, que nós não temos. Sim. Eu vejo isso fazendo uma associação com videogame, né? Eu gosto de games. Eu gosto de, por exemplo, jogar Call of Duty, Apex Legends, né? Que são jogos de FPS, que requerem uma mobilidade, uma visão do mapa. Não dá para comparar a visão de um jovem com a minha, no tipo de percepção das coisas, sabe? Jamais. Do meio. Eu olho, às vezes, os caras jogando e falo, gente do céu, como é que ele sabia que tinha um cara ali naquele ponto? Ele conseguiu ver o cara. Não é, ele não usou um cheater ou algo parecido. Não, ele sabia que o cara estava lá. Mas é porque essa percepção rápida, essa agucidade visual, né? Vocês são bombardeados com tecnologia desde sempre. Vocês têm essa enxurrada de dados, como eu falei no início. E aí que está o ponto. Para o milênio que sabe aproveitar essa sua capacidade com a ferramenta e com o estudo correto, ninguém te segura, velho. Você vai trabalhar em qualquer lugar. Você trabalha no Google daqui, no Google do Canadá, no Google da França, onde você quiser, entendeu? Para você, o mundo está aberto. Né? Só que, de novo, eu já vi também muito milênio com toda essa capacidade, com todo esse potencial, mas a preguiça, o desânimo, as barreiras, né? O emocional, breca o cara. E aí o cara não anda, entendeu? Então, esse é um ponto também a se considerar. Bora lá. Não, com certeza, professor. Você, Almir, a próxima pergunta? Manda ver. Acho que o microfone seu não está funcionando. Dá uma mexida aí. Mutou. Eu que tinha mutado aqui, porque a Alexa soltou um lembrete aqui bem no meio. Põe ela no call também, põe ela no podcast aí. Alexa, conte uma piada. Por que o advogado é sempre chamado para doar sangue? Porque ele tem OAB. OAB. Nossa Senhora! Geek, piada geek. Caraca, Aliás, o AP é famoso no nosso grupo de conhecidos, né? Por ser um cara, por duas coisas bem marcantes, né? Que é por ser super inteligente e por ser um péssimo piadista, né? Não, péssimo não. São piadas dessa que alimentam a Alexa, dele, que fazem parte do meu repertório. Então, eu poderia dizer que eu sou inspiração para a Alexa. Total. Então, não tem eu entendo, professor AP, porque lá na empresa tem um grupo chamado Piadas de Tiozão. E são essas piadas. E todo mundo fica também, tipo, Meigro, suas piadas de tiozão. Só que eu tenho uma teoria sobre a piada de tiozão. A piada de tiozão é um trocadilho que só as pessoas inteligentes conseguem identificar padrões e trocar as palavras, entendeu? Igual esse caso da Alexa da OAB. Então, a piada de tiozão tem toda um background técnico, entendeu? As pessoas que acham graça são as pessoas mais inteligentes, que identificaram o padrão, cara. Exato. E tem tudo a ver com ciência de dados. Por isso que a galera que ciência de dados gosta de tipo de piada, porque ele consegue ali descobrir padrões, né? Para entender e dar risada. Quem não consegue, não entende, não dá risada. Para ser um bom cientista de dados, você precisa de 3 coisas. Você precisa rir de piada de tiozão, você precisa assistir anime e você precisa ter camiseta de herói. Você tem essas 3 coisas, você trabalha em qualquer lugar. Definiu o nerd, Meigro, viu? Total. Então é piada de nerd, não de tiozão. Aqui pode ter tiozão nerd e tem novinho nerd. Então é piada de nerd. Né? Então tá tudo no bom. Legal. Então vamos lá. A gente falou de dados de uma forma mais genérica, então vamos dar uma aprofundada nela aí. Qual que é a importância dos dados aí no ensino atualmente da tecnologia, né? No ensino de TI, no ensino de negócios, nos cursos tanto superiores como nos cursos livres aí, no teu ponto de vista, qual que é a importância dessa abordagem data-driven para esse mundo que nós estamos vivendo agora? Então, no mundo pós-verdade, né, com negacionismo, com anti-ciência, data-driven é tudo. Porque como é que você separa o que é verdadeiro do que é falso? Dados.
Sim. Desculpa, não tem outra forma. Tem outra forma? Não tem outra forma, porque aqui nós estamos num ambiente virtual, né? Eu estou falando. Quem garante que esse que está falando não é uma IA? Exato. Um deepfake, né? Perfeito. Então, assim, cara, então eu preciso de dados. E hoje, para as empresas, de um modo geral, seja ela, independente do tamanho, seja ela nanoempresa individual, microempreendedor individual, até uma multinacional, se não tiver dados, está lascado. Porque todo o teu processo decisório vai estar comprometido. Sim. Porque você pode estar comprando gato por lebre, você pode estar sendo se deixando levar por um modismo que é só um modismo. Temporal, né? Então, Sazonal. Temporal, sazonal, que tem um curto espaço de duração. E aí o que vai acontecer? Todo aquele seu esforço, todo aquele seu investimento vai desaparecer. Né? Porque lhe faltam dados. Esse é o ponto. Né? Então, isso é de extrema importância. Então, quando você for ensinar alguma coisa para alguém, por exemplo, você está ensinando um aluno. Eu dei muita aula para gestão de tecnologia da informação. E eu dizia para eles, poxa, vocês vão ser gestores de tecnologia. Necessariamente você não vai programar, necessariamente você não vai fazer uma mineração de dados, necessariamente você não vai montar uma máquina ou configurar uma rede. Mas você tem que ter uma noção geral do como as coisas estão, onde os dados estão, para poder tomar uma decisão. Porque a pergunta é, quando um setor falha, uma empresa vai mal na área de TI, é por conta da infra? É por conta do sistema? Como você vai conseguir decidir isso? Exato. Você vai precisar de dados. E quem vai coletar os dados para você? Quem vai armazenar os dados para você? Quem vai disponibilizar, classificar, categorizar os dados para você descobrir onde estão os problemas para tomar a decisão? Ou oportunidades, então, assim, né, professor? Ou oportunidades de crescimento, de ganho, de melhoria, né? Quer dizer, de ser proativo. Como é que é possível ser proativo de algo que você não conhece? Perfeito. Possível. Não tem dados, né? Então, esse é o ponto. Então, eu acho que quando a gente... Eu diria mais, Almir, eu diria que isso deveria ser disciplina obrigatória no ensino fundamental em diante, cara, né? De ter sempre dados para amparar a tua opinião, o teu poder de decisão, desde a tua pesquisinha básica lá do ensino fundamental até a vida adulta. Porque esse hábito é o que vai tornar você um profissional de maior valor, de valor mais agregado. Por quê? Porque você não vai fazer nada que não esteja amparado em alguma coisa que tenha significado real que você possa medir. Simples assim. Então, porque se alguém te perguntar por que você fez isso, qual que é a tua resposta? Falar, porque eu achei que... Se o cara respondeu assim, já não dá. Desculpa. Porque você achou... Né? Eu faço uma brincadeira com os alunos. Né? Eu fazia muito teatro em sala de aula, né? Então, principalmente análise de desenvolvimento de sistemas, eu fazia no levantamento de requisito com o cliente, né? Você vai descobrir qual é a necessidade do cliente. Então, você põe o analista para entrevistar o cara lá. O que o cara está fazendo? Levantando dados. Descobrindo dados. Está ali. Né? Qual que é a necessidade do cara? Então, aí o cara chegava com a solução mirabolante e eu perguntava assim, mas como você chegou nisso? Ah, professor, eu acho que se ele fizer isso, a empresa dele vai conseguir chegar naquele resultado. Eu falei assim, meu amigo. Aí eu virava o crachazinho, né? Eu falava, agora eu não sou professor, agora eu sou o dono da empresa, beleza? Se eu quisesse alguém para achar, eu contratava a mãe de Ná. Era assim. Eu acho que essa é a frase mais, dizer assim, forte que qualquer gestor pode aplicar, inclusive para o cientista de dados. Como é que você chegou nesse resultado? Ah, porque eu acho que é assim que chegamos aqui, ou explicou, sei lá. Enfim, o cara fala que achou, né? Já não dá para ser cientista de dados. Não, né? já... Acabou, né? O que você acha, Diego? O cara falou, eu acho que esse modelo tá certo. Que eu falo para eles, né? Se você não sabe a diferença de um fato, de uma opinião, você já está fora, assim. Você não consegue ser cientista de dados, porque você mesmo não consegue suportar os seus insights, né? As suas sugestões de melhoria com os dados que você analisou, né? Então não é um bom caminho para você. Esse é o ponto. E aí você contrata a mãe de Ná, que dá o mesmo resultado.
Já que é para Talvez dar palpite, Gasta menos, né? gasta menos. Então. Momento glossário. É. Rai e Millennials, Mãe de Ná era uma famosa vidente que tinha no Eu Brasil conheço a Mãe de há tempo Ná, atrás. gente. Não, mas é Tô bom sendo fazer esse bully. disclaimer. É bom. É bom porque pode ter gente mais nova que a Rai ouvindo a gente, Sim. né, e eles nem sabem quem é. Mas o legal também é isso, gente. Ó, dá uma gulgada lá, vai pesquisar, né? É uma Sim, viu? vidente, tal, que adivinhava Curiosidade. resultado de futebol, quem era o político que ia ganhar, quem era o artista que ia morrer, e por aí vai. Entendeu? Mas é isso. E o que o Diego colocou aqui, eu acho de extrema importância, Almir, para responder ainda mais essa pergunta. Separar fato de opinião só é possível se você consegue buscar os dados, fazer uma compreensão dos dados e tirar o seu viés, Perfeito. que é uma coisa que também a gente não aprende, né? Sim. Que é o viés cognitivo, a sua visão de mundo que você tem, que atrapalha você interpretar os dados como eles realmente são. Né? Então, Sim. viés de confirmação, aquelas coisas que a gente ouve por aí, isso é de extrema verdade. Então, para você ter essa imparcialidade, eu acho que é legal usar uma IA. Né? Então, de repente, você põe lá para analisar o dado correto, dentro de um modelo supervisionado ou não supervisionado, e aí você vê os resultados, pede para alguém que não é você para fazer uma análise daquilo também, uma segunda opinião, porque isso é engraçado, né? Quando a gente vai no médico e tem uma notícia ruim, a gente nunca acredita nela de primeira. Não. E A vai em gente outro busca médico. segunda, terceira, quarta opinião, né? Mas quando a notícia é boa, normalmente a gente não vai atrás das outras opiniões, Exato. né? E tá errado, né? Porque Falso negativo? Então, pois é, né? Fala, não, eu tô de boa, não vou atrás, né? Vai que, né? Mas, cara, para uma empresa isso não funciona. Isso não funciona, porque você vai tomar a decisão errada, né? Você vai tomar uma decisão equivocada, e não é porque você quer, é porque você está sendo orientado a, né? Então, gente, cases de empresas grandes, né, que tomaram decisões erradas e levaram a empresa à bancarrota, tá cheio. Você põe na internet aí, vê um monte, entendeu? Sim. Esse é um ponto a ser levado em consideração. Então, assim, dados, acho que uma das coisas, como você disse que é o petróleo, né, ou a bateria de lítio do século XXI, né? Realmente, cara, sem dado hoje não dá para fazer nada. Então, se alguém te perguntar um dia, você tem dado em casa? Fala, tenho dado em casa, tenho dado no trabalho, tenho dado em todo lugar, porque sem dados não podemos tomar decisão. Então, essa é a melhor alternativa que você tem para responder essa pergunta. Legal, professor. Eu quero emendar também, professora P, uma pergunta que acho que para eu direcionar no final da nossa conversa, não, que a gente poderia ficar até meia-noite, que eu não me importo, eu gosto muito dessas conversas. Mas eu queria perguntar para você que tem uma visão, tipo, prática do mercado e tem uma visão também da academia, informar pessoas, e são duas perguntas, né? A primeira é se você acha que dados, e não só ciência de dados, mas os profissionais de dados, né? Engenheiro de dados, cientista de dados, realmente é um hype, é uma moda passageira. E se o nosso mercado está saturado, se realmente tem mais pessoas formadas do que vagas precisando. Queria que você desse a sua visão sobre isso. Tá bom, então eu vou começar pela última, tá? Tá. A resposta é negativa, não tem gente para isso. Os caras estão pedindo, pelo amor de Deus, me dá cientista de dados, mas isso não nasce do dia para a noite. Então, N iniciativas estão sendo criadas, as instituições de ensino superior, inclusive, que até então não sabiam direito o que era, estão criando os cursos de ciência de dados para poder oferecer. Sim. Porque a demanda é urgente, e é urgente por conta de sobrevivência. É aquilo que eu estava explicando na questão anterior, sem dados e sem dados corretos e analisados da forma correta, coletados, agrupados, classificados, né? Com Big Data hoje, né, que tem essa ideia da veracidade, velocidade, variedade e os outros Vs que tem dentro do Big Data. Se você não tiver um cientista de dados, de profissionais de dados ali, pode esquecer, velho. Desculpa. Como é que você faz? De novo, como é que você faz para coletar, classificar, organizar, armazenar e depois oferecer isso para tomar decisão? Como? Sim. Sem profissional da área. Impossível. Então, sim, cientista de dados é importante, mas analista de dados é importante, o administrador de banco de dados é importante, um cara de Big Data, um engenheiro de dados que vai trabalhar com DevOps é importante. Enfim, toda essa galera ela tem extrema importância e o mercado está carente, né? Porque
Mesmo um DBA, a função dele era basicamente montar os modelos que atendessem às regras de negócio, colocar aquilo no ar e administrar para manter o banco rodando, né? Dar segurança, dar aquela ideia de disponibilidade, confiabilidade e tudo mais. Sim. Mas um profissional que vai coletar esses dados que estão armazenados e vai fazer as relações é o pessoal de BI. Ainda assim, veja, BI, década de 80, Sim. Conceito BI. Até hoje tem deficiência de profissional. Tem. Entendeu? Com certeza. Agora, cientista de dados, cara, nasceu aqui há 5, 6, 10 anos atrás, no máximo. Quer dizer, pô, pelo amor de Deus, né? Vê como é que tá agora. Agora, com um mundo totalmente digital, falando em transformação digital, em que os computadores e servidores não estarão mais locais, mas na nuvem, na cloud, essa coleção de dados, esse amontoado de dados, vai precisar cada vez mais de profissionais gabaritados para poder entender isso e entregar valor para as empresas, porque senão a empresa morre, ponto. Então, se paga peso de ouro hoje, porque não tem, né? E os que têm, basicamente, são buscados ali no laço. Na chicotada. Mas, de novo, tem que saber, né? Agora, a primeira pergunta que você me trouxe, né? Com relação, como é que era? Refaz ela só agora. Essa era se ciência de dados, os profissionais de dados, né? O cientista, o analista, o engenheiro, se são uma moda passageira, o hype, não é. né? Então, não é. Então, muito se falava em hype de BI na época também, tá? Sim. Até porque a minha especialização em BI é em 2011. Aí eu faço especialização em 2010, 2011, termino em 2011. Aí, beleza. O pessoal falava, BI é moda. O que eu vi? Que BI é, às vezes, moda para a empresa, que não sabe utilizar o BI para conseguir trazer o resultado e o valor que ela precisa. Com certeza. Entendeu? Então, assim, não que o cargo do profissional de Business Intelligence ou de cientista de dados que seja hype. Não é. Ele não é. Porém, as empresas, às vezes, adotam sem saber exatamente o que fazer com esse cara. Entendeu? Então, vou dar um exemplo. Então, contrata o cientista de dados. Beleza. Você pega, beleza, você vai ser cientista de dados aqui, você vai cuidar dos modelos, vai fazer análise aqui, vai entregar os relatórios, vai fazer os gráficos, para apoiar a gente tomar a decisão. Beleza, tá ótimo, tranquilo. Aí o cara senta lá e fala assim, tá, mas qual é a infraestrutura que a empresa tem? Tem umas planilhas de Excel aí. Mas onde eu pego? Onde eu vou postar isso aqui? Onde eu vou pegar esses dados? Onde eu vou aglutinar isso? Não, aqui na sua máquina mesmo. Mas e quem vai processar isso? Não, aí você dá um jeito aí. Você entendeu o que eu quero dizer? As empresas, então, às vezes, contratam o profissional por moda. Porque, fulano contratou, também vou contratar. Eu quero ter um cientista de dados aqui. Só que não pensou, não planejou a infraestrutura, não planejou o ferramental, não planejou o software, entendeu? E quer que esse cara faça milagre, velho. Né? Dobra o faturamento com metade do custo. Entendeu? Tipo, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Entendeu? Então, os empresários, né, a galera que contrata, né, tem que ter essa noção. Né? Tem que ter lá um CTO, Chief Technology Officer, né? Nome bonito, para um cara de tecnologia, né? Que seria o nosso diretor de informação, né? Diretor executivo de informação, para poder falar, não, olha, a gente precisa de um profissional de dados, mas a gente precisa colocar essa estratégia, né, professor? Exato. Uma estratégia de dados. O nome é esse. Uma estratégia, um plano a ser seguido. Para falar, agora esse profissional vai trabalhar dentro desse contexto. E aí sim, dá as condições para o profissional ir lá e mostrar o que ele aqui veio, né? Sim. Senão fica difícil, né? Então, o que eu percebo hoje é que, ainda que fosse um hype, viu, Diego? Esses profissionais poderiam abrir os seus business para prestar serviço para qualquer um. Perfeito. Com certeza. Tá? Aí, óbvio, ele vai ter que pensar na infra, na linguagem, mas aí monta do jeito dele, né? É ele que vai fazer. Então, você vê o que gosta mais, senta o pau. Não, muito legal. Muito legal, professor. Eu acho que isso também casa um pouquinho com essa confusão que a gente vive, né? Do tipo, as empresas não sabem muito bem o que fazer e as pessoas, elas ao invés de procurar entender os conceitos, né? A gente volta no começo da conversa, elas olham na descrição das vagas das empresas e falam assim, não, tem que saber Power BI, tem que saber Python, tem que saber não sei o quê, Tableau. Aí sai todo mundo correndo atrás de ferramentas, só que
cada empresa que você olha é um ferramental diferente. As pessoas não Pois é. entendem que a vaga, ela mostra a stack de tecnologia que a empresa tem, mas não necessariamente Exato. Sim. é a formação de um cientista de dados. Então, as Com pessoas, certeza. elas olham, beleza, então, se eu quero entrar na empresa, deixa eu ver o que ela quer. Aí a empresa mostra a stack. Mas a empresa não fala que ela quer uma pessoa para resolver problemas com a stack. Ela mostra só a stack. Aí a pessoa sai que nem um maluco aprendendo um monte de ferramenta. E aí Concordo. vira todo esse processo, né, que a gente vem conversando. Sim, Uhum. sim. É a mesma coisa com o desenvolvimento. Sim. Mesma coisa. Entendeu? Então, um é plataforma .NET, outro é Java, o WebSphere, mas não sei o quê. E o cara vai, de novo, sai que nem um louco, correndo atrás de tecnologia. É. Ele fala, mas tem tanta coisa para aprender. Não, calma. Aprende uma linguagem bem, define ela, e aí o resto você vai com calma, né? Exato. Devagar. Mas com o tempo certo. Não adianta. Fala, eu vou me formar cientista de dados em 1 ano. Difícil, hein? Em 1 ano, talvez você aprenda as bases, né? Sim. Bem consolidados, os conceitos, talvez um pouco mais da estatística, né? Mas em algum ponto, você, por ser isso que eu queria levantar, não sei se já está acabando, vocês me brequem, porque Não, vamos... a ideia de professor é isso, você der um microfone pro cara e ele sai falando o dia inteiro, entendeu? Então é complicado, tá? Então, vocês me brecam, pelo amor de Deus. Tá? Mas o ponto principal está aí, né? Você tem que ter essa noção que tudo leva tempo para você ter maturidade. E em que algum momento você vai ter alguma deficiência. Então, por exemplo, eu sou um cara que, para ferramenta, eu tenho muita facilidade. Eu consigo aprender ferramenta muito rápido, né? Show, bacana, eu aprendo rápido ferramenta. Conceito, eu já levo um pouco mais de tempo porque eu fico meio que, sabe, mastigando, tentando entender aquilo. Aí, Sim. sabe aquele bacon meio que você não mastigou direito e fica, sabe, você fica conversando com ele? Conceito para mim é assim. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu penso que eu entendi, daqui a pouco eu não entendi. Aí eu pego, não, mas agora acho que eu entendi. Conceito é um negócio que você vai trabalhar com mais tempo, né? Você tem que ter essa maturidade, né? E quando você vai aplicar, que aí é o grande lance, quando você fala assim, você tem uma visão de mercado e de academia. É importante ter as duas coisas? Com certeza. A teoria te ajuda a resolver o problema mais rápido. Com certeza. Ponto. Entendeu? Quando você vai só na tentativa e erro, você vai permanecer ali 1 mês tentando fazer aquilo, e quando você vai ver, né, que você tem a teoria montada, você fala, putz, era só fazer isso aqui, ó. Que delicinha, entendeu? Então, unir teoria e prática é fundamental. Mas em 1 ano, tudo isso, sério, estatística, ferramenta, linguagem de programação, 1 ano. Na boa, não. Então, uma dica que eu sigo, inclusive de uns diretores de produto da Google, né? Ele fala assim, pense em 10 anos. Caramba! Aí eu falo, beleza. Mas assim, 10 anos para chegar em sênior, tá? Lá no top. Em 5, você já tem a carreira que você quiser. Eu falo isso para meus alunos, todos os meus alunos. Exceção. Falo, 5 anos da sua vida, bem dedicados, você trabalha em qualquer lugar do planeta, velho. Do planeta. Mas assim, não dá nem para questionar. Por quê? Você faz uma graduação bem feita, como a gente falou. Perdeu quantos anos? 2 a 3 anos. Depois você faz uma especialização bem feita, perdeu mais 1 ano. Então ali você perdeu, vamos botar aqui, 3 anos, né? Que você pegou esse esquema. No meio do caminho, nessas 3 anos que você está fazendo um curso de idiomas, tá? E tira 2 certificações diárias em cada ano que sobrou. Ponto. Trabalha em qualquer canto. Fazendo os projetos, participando de comunidade, trocando ideia, mostrando isso lá no GitHub ou em alguma outra área que exista para você mostrar os seus projetos de dados e tal. Meu amigo, como você não vai ser empregado? Como? Só se você não quiser. Aí é diferente. Total. Entendeu? Mas eu te contrato, se você tiver essa perspectiva. Eu vou ganhar dinheiro em cima de você, explorando o capital. Capitalismo é isso, né? Então eu vou pegar o teu conhecimento e vou ganhar dinheiro em cima de você. Porque é essa perspectiva. Você tem que gerar valor para a empresa, né? Com certeza. Para isso que ela te contrata. Bora lá. Rayane, tem pergunta? Tem a pergunta, Ray, para a gente fechar? Eu acho que a gente tem que fechar. Não, eu esqueci de desmutar. Tem 7 minutos. Eu assim, acho que tá na hora, né, de fechar, Igor. Vamos fechar com a última pergunta, Ray. Pergunta, o professor AP vai responder, a gente fecha. Ótimo.
Tá, eu acho que não sei se a Almi tem uma. Eu acho que essa que eu tinha em mente eu fiz. Eu Já respondi tenho. tudo. Fala, Rui. Pode perguntar então. Então, vamos lá, a gente falou um pouco de viés aí, né? Você falou de tirar o Sim. viés usando uma inteligência artificial para a gente tirar esse nosso viés humano. Mas, em contrapartida, a gente tem muitos viés também Positivo. nos algoritmos, né? Na inteligência artificial. Tem. Verdade. Tanto de coisas que a gente carrega para dentro daquilo, afinal, quem faz o algoritmo é o ser humano, então, lógico, o viés vai refletir, né? Quanto o viés proposital, né? Então, por exemplo, os escândalos aí, né, do Cambridge Analytics, os deepfake, o uso de reconhecimento facial, como um caso que teve na Bahia, de um cara que foi preso porque a inteligência artificial reconheceu ele como procurado, demorou dias para ele ser solto, né? Na China, que em alguns e estava sendo usado para caçar alguns prisioneiros políticos, né? Isso também ocorre em outros países, inclusive nos Estados Unidos, né? Não tem nada contra a China aqui, mas então, falando desses vieses aqui, como que a gente vai lidar com esses limites éticos do uso de dados nesse mundo data-driven? Outra coisa que você já deu a resposta. Trabalhando a ética. Coisa que todo mundo joga para EAD. Põe lá a ética em EAD. Pum, acabou. Não resolve. Ética é um negócio a ser discutido. Eu tenho, inclusive, eu já dei algumas palestras com esse tema, Almir, tá? Depois, se vocês quiserem discutir exatamente sobre esse tema, a gente pode marcar um outro momento, mas o grande prejuízo das organizações entra justamente nessa coisa da falta de conduta ética, cara. Sim. Entende? Então, isso deveria ser uma coisa que, como disciplina obrigatória, que, de novo, vem lei desde o ensino fundamental até a idade adulta, para você compreender que não é o jeitinho que leva você ao sucesso, mas fazer as coisas da forma correta, com ética, com seriedade, com dados, validando o modelo 200, 300 vezes, sempre que possível, passar por uma auditoria. Entende? Você criar critérios que possam sempre trabalhar nessa perspectiva de melhoria contínua, né? Dentro de uma conduta ética, dentro de um comportamento ético, né? Alinhado com a organização. Então, a gente vê muito missão, visão, valores, que valores, velho, desculpa, é só para constar no site, porque na parede. Tá lá, o cara não segue nada, né? Não segue nada. Por quê? Porque não se dá essa importância. Tá? Então, isso eu vejo desde a época da minha graduação lá. Tinha a disciplina de ética presencial, mas mesmo assim, ninguém... Ética, nem vou fazer. O cara nem subia para a sala. Só para você ver como se dava pouca importância para algo que é de extrema importância. Então, esse é o ponto. Eu acho que trabalhar com esses valores humanos é o que vai garantir, né, que a gente possa ter um ganho melhor sobre as tecnologias mais inovadoras que vão aparecer. Né? Porque, que nem você falou, usar uma IA sem ética, meu Deus, o tamanho do problema que isso pode gerar é absurdo. A mesma coisa para a ciência de dados. Usar a base de dados e a ciência de dados sem ética, meu Deus, isso pode causar a falência da empresa, cara. Entendeu? E aí você tem leis, né, de proteção a dados sendo gerado, uma série de instrumentos para tentar manter o cara dentro dessa conduta ética. Mas o cara nunca teve isso na escola, velho. Nunca desenvolveu isso na faculdade. E você quer que o cara desenvolva isso no ambiente de trabalho? Agora, exato. Então, esse é o ponto. Então, é para se refletir, é para se pensar nisso, e eu acho que as organizações, elas deveriam, né, ter um programa, já que passou pela escola, né, e não teve isso, então vamos ter um programa aqui de ética no trabalho, justamente para mostrar o quanto o próprio funcionário ganha e quanto a empresa ganha. Sim. Esse é o ponto. Inclusive, diversificação e inclusão também, né? Claro, às vezes claro. o viés que aparece nos modelos é um viés porque a pessoa ou as pessoas que testaram aquele modelo, por exemplo, né, teve um problema no Google com um gadget lá que eles criaram que, se não me engano, era um colar que fotografava o ambiente, tirava as fotos maravilhosas, tinha uma inteligência artificial por trás, que eles descobriram que não funcionava porque não foi testado em mulheres. Mulheres têm seios, e aí a câmera ficava apontada para um lugar onde a foto nunca saía do jeito que tinha que ser, né? Ou seja, e aí não tinha nenhuma mulher no corpo lá e acabou, não tinha mulher para desenvolver e para testar, entendeu? É isso mesmo. É aí que a gente fecha, então, agora o nosso círculo, né? Nosso círculo, melhor dizendo, né?
em que eu falava da comunidade, a importância da comunidade. Então, quando você trabalha com ciência de dados, eu acho que colocar o seu modelo à prova é fundamental estar dentro de uma comunidade. Para você receber crítica, para você receber comentário, para você receber pontos de melhorias, né? Para você receber até os elogios, inclusive. Mas isso que é legal. E o que você falou é totalmente real, Almir. Eu concordo plenamente. Eu acho que quanto maior diversificação nós tivermos dentro das organizações, a pluralidade de visão, de mundo, de conhecimento, de entendimento, ela é também maior, é proporcional, né? Eu diria que é exponencial, inclusive. Tá? E essa combinação ela é muito produtiva quando a empresa tem a política correta, a estrutura correta e dá os meios para essa galera trabalhar. Finito. Legal. Não, fantástico, meu, que conversa, hein? Eu acho que se a gente tivesse até meia-noite aí, facilmente a gente iria até meia-noite falando. Se estivesse num bar ainda, a gente iria até às 4 da manhã, obviamente. Que aí tem gasolina extra, né? Mas tem muito combustível. Pois é, mas queria agradecer muito, professor, muito obrigado mesmo pela disponibilidade e por vir falar com a gente. Eu acho que o pessoal que está ouvindo vai gostar demais de todo o conteúdo que a gente trouxe aqui, tudo realmente do campo de batalha, né? Do que a gente vive como profissional também, como pessoas, como liderando a formação de pessoas e tendo essa responsabilidade por formar as pessoas para serem bons profissionais no mercado, serem competitivos, terem as suas vidas mudadas e conseguirem ter uma carreira de sucesso, né? Então, obrigado por trazer toda essa experiência. Queria agradecer também aos... Eu falo âncoras, mas eles ficam bravos. A Rai e o Almir, por estar junto aí nessa loucura comigo. E, professor, obrigado. Espero fazer um novo convite para você vir palestrar na nossa comunidade aqui de um assunto muito legal. Tenho certeza que todo mundo vai gostar lá. Bom? Então, sobre viés cognitivo, pode falar que eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Legal. Mas, finalizando, eu queria agradecer o convite, em primeiro lugar, para o Almir, que foi que me convidou, e depois essa galera maravilhosa que eu estou conhecendo aqui, a esse espírito empreendedor, a essa vontade de querer modificar a sociedade que o Diego tem aqui, o Megaron, né? Aca Diego, e Sim. que vocês devam continuar esse trabalho que é maravilhoso de vocês. Eu estou aqui para outorgar, para dizer que sim, é uma coisa benéfica. Você ouvinte, se puder, participe. Se tem interesse em ingressar na área e tem afinidade, é um bom caminho de começo, é esse caminho aqui, com o Diego e com a comunidade de Data Science que eles estão fazendo. Tá? Um trabalho fantástico. Eu espero ter contribuído, peço desculpas se de repente numa linguagem mais informal eu tenha ofendido algum espectador, ou sido um pouco mais áspero, mas não, eu sou de boas e tranquilo, tá, galera? Então eu desejo aqui uma boa noite, um salve a todos, aos seres aí que nos ouvem, e tenham uma boa noite, um bom descanso e amanhã um bom trabalho. Valeu, professor. E para a gente terminar então esse podcast, a gente tem a nossa frase de efeito, né? Que a gente coloca na cabeça das pessoas para elas pensarem até o próximo episódio. E o Almir, como intelectual aqui do trio, né, ele vai sacar um livro dele agora, que está atrás dele ali, e vai pegar uma frase de efeito para falar. Vai, Almir. De improviso aqui, hein? Vou mandar aqui, ó. A Skynet vai dominar o mundo. Olha aí, ó. Durmam com essa, pessoal. Durmam com essa. Valeu, gente. Até mais. Tchau, boa noite a todos. Tchau, gente. Valeu.